Para e pensa! Hoje, mais uma vez aqui com vocês, para a gente refletir esse nosso espaço de reflexão, de pensar na vida. Eu recebi uma pergunta muito intrigante, né? Que é a seguinte: como podemos fazer para nos perdoar? Eu tenho sempre o costume de, quando recebo uma pergunta ou quando me faço uma pergunta, responder aquela pergunta com uma nova pergunta. Einstein dizia que são as perguntas que movimentam o mundo e não as respostas. E nem sempre nós vamos encontrar uma resposta que nos satisfaça na racionalidade pura. Bom, como se perdoar? Eu traria então uma pergunta: como se culpar menos? É muito interessante porque esse conteúdo da culpa, ele está diretamente ligado ao erro, e a concepção de erro e culpa é algo quase que entranhado no ser humano. E numa sociedade como a que a gente vive, a gente percebe isso nitidamente. O que é o erro e o que é a culpa. Então nós vamos ter que ter um discernimento quando falarmos na questão de auto-perdão, digamos assim, de nos perdoarmos. Vamos ter que ter um discernimento, uma consciência a respeito do que foi esse erro e de com que nível de culpa eu estou lidando comigo mesmo. Tem uma frase de um pensador que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: nós somos perfeitamente imperfeitos. Eu traria então uma nova pergunta baseada nisso: como nos compreendermos mais dentro da nossa própria imperfeição? Nós somos feitos, estamos inseridos dentro da natureza, e tudo que a natureza fez é perfeito. Portanto, se nós somos imperfeitos, nós somos perfeitamente imperfeitos. E por sermos imperfeitos, existe uma lógica, existe uma tônica, existe uma proposta no desenvolvimento da consciência, que é o aprendizado, que é a integralização dos conteúdos do inconsciente. E muitas vezes, essa integralização, esse aprendizado, se dará através dos erros e não somente dos acertos. Na maioria das vezes, aliás, é através dos erros. Bom, se nós então partimos do princípio de uma assimilação de conteúdos diante de um possível erro e uma aprendizagem profunda daquilo, ele então não será mais erro. Ele passa a ser uma oportunidade de crescimento que foi aproveitada. Bom, para tudo existe uma consequência, e eu costumo dizer que consequência é tudo aquilo que vem na sequência de um fato, na sequência de uma decisão ou de uma atitude. Existe aquilo que é errado e aquilo que é certo? Sim, existe. Mas por que você se cobra tanto de ser tão perfeito assim que não se permite, que não se compreende nos seus próprios erros? Existem decisões e atitudes ao longo da vida que, claro, elas terão uma consequência mais severa, mais pesada. Bom, mas se a atitude, se a consequência daquilo já tem um peso, por que é que você coloca ainda mais peso? Um outro ponto importante da gente refletir também é a relação que nós temos com a gente mesmo e também em outras relações, tendo como base a culpa. A culpa, ela não é algo que contribui para uma relação equilibrada. Porque a culpa, ou ela vai resultar num peso, numa severidade demasiada, ou então ela vai resultar numa permissividade. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe se relaciona com um filho com culpa, geralmente eles passam a ter uma dinâmica permissiva, como forma de compensação de uma falha ou de uma falta que os faz sentirem culpados diante do filho.
Quando uma pessoa se relaciona consigo mesma, tendo a culpa como base, virá uma outra coisa na sequência dessa dinâmica da culpa, que é o julgamento. E para todo julgamento existe uma sentença. Quando uma pessoa se julga culpada, automaticamente e inconscientemente ela estabelecerá uma sentença. E geralmente é uma sentença de sofrimento, porque ela percebe que por ser culpada, ela então merece sofrer. Bom, se você errou, se você não conseguiu perceber qual era a melhor decisão num determinado momento na sua vida, é porque você é uma pessoa, e eu também, que ainda não estamos plenamente conscientes de nós mesmos, que dirá do mundo, dos outros e de todas as relações. Se eu não estou plenamente consciente, e se eu fui feito assim, então meus erros, eles podem não ser meramente erros, eles podem ser oportunidades de aprendizado. Bom, se você aprendeu com esses erros, eles então contribuíram para a sua maior conscientização. E você hoje pode ser uma pessoa melhor. É incrível dizer isso, mas muitas vezes a vida, a natureza, as pessoas inclusive já nos perdoaram e às vezes a própria pessoa ainda não se perdoou. Porque ela estabelece dentro dela e dentro da própria cabeça como se fosse um tribunal da Inquisição. E ela está o tempo todo se julgando, se condenando e se sentenciando. É uma relação muito pesada, uma relação de culpa, julgamento e sofrimento, consequentemente. Bom, teremos que olhar para a nossa vida então e para a nossa história, para tudo aquilo que a gente não fez da melhor forma, com mais compreensão. Com mais compreensão. A compreensão é uma capacidade da consciência que consegue ter uma visão mais ampla sobre tudo aquilo que aconteceu e sobre tudo aquilo que se é. Nós, diante da nossa história, diante da nossa vida, diante das heranças que nós recebemos, nós vamos fazer sempre o melhor que nós pudermos. Nós vamos fazer somente aquilo que estiver ao nosso alcance. Às vezes uma pessoa diz, poxa, eu poderia ter feito isso melhor. E eu sempre digo, não, não poderia. Porque se pudesse, teria feito. Aquilo que a pessoa fez é o melhor que ela poderia fazer naquele momento. Muito mais importante do que avaliar os erros do passado e culpar-se por isso, é olhar para o presente. O que é que você está fazendo na sua vida hoje? Como você está se conduzindo hoje? Como você está olhando para a vida, para as coisas e para a sua própria história e para as pessoas hoje? Porque amanhã será fruto daquilo que você fizer hoje. Muitas vezes as pessoas, temos essa tendência de ficarmos muito presos no passado. E a culpa tem muito a ver com o passado. Toda vez que eu falar de perdão, eu vou ter atrelado a essa ideia a culpa. E a culpa está no passado. O presente é tudo que nós temos. No presente não tem culpa. O presente é uma folha em branco dentro do livro da vida, esperando que você escreva o próximo capítulo da sua vida. Talvez valha a pena você pensar, e todos nós pensarmos, como nós podemos compreender melhor a nossa própria história, as nossas próprias limitações, a vida, o nosso próprio ser, os nossos próprios sentimentos. Como nós podemos nos compreender melhor e como nós podemos então vivenciar o hoje e construir um amanhã mais próspero. Para e pensa como você está se relacionando com você mesmo. Será que você está sendo muito duro com você mesmo ou com você mesma? Será que existe um espaço para compreensão
de si mesmo, de todos os seus atos e da sua história? Talvez nessa compreensão você encontre a percepção de que você fez tudo o que você podia. E ao perceber isso, você se liberta de uma culpa do passado e pode viver um presente com mais plenitude de consciência e buscando mais a essência do seu ser para viver e para fazer um amanhã melhor para você mesmo ou para você mesma. Para e pensa, nosso momento de reflexão. Um abraço.